Com muita alegria que nós estamos recebendo aqui essa noite, alguém muito especial, nós temos assim um carinho muito grande, alguém que é referência para as nossas vidas, um grande homem de Deus, pastorzaço, pastor da Missão Praia da Costa, ali em Vila Velha. Tive o prazer de poder estar ali na igreja dele algumas vezes, e saímos de lá sempre inspirados, sempre abençoados, e eu tenho o prazer de tê-lo aqui conosco essa noite. Ele vai ser o instrumento de Deus para nos abençoar. Quero que você receba aí com muita alegria, dando um aplauso ao Senhor Jesus, pastor Simon Tom Araújo, por favor, meu pastor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam transbordar na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Que presente de Deus poder voltar aqui, rever alguns irmãos já conhecidos, estar com o pastor Silas, Raquel, todos os pastores, a liderança da igreja, e numa certeza muito grande de que Deus nos une mais uma vez, que Deus nos reúne nesse lugar para tratar de cada um de nós. Eu não sei o seu grau de relacionamento com Ele, mas por mais que você já tenha caminhado no meio religioso, eu tenho certeza que Deus ainda tem coisas novas para fazer na sua história. Amém? E se você é novo na fé, ou talvez nem começou ainda a se relacionar com Ele, com certeza Deus te ama e Deus tem algo especial para fazer na sua vida. Nós estamos ali em Vila Velha, o pastor Silas já disse isso, na Missão Praia da Costa. Quem aqui conhece o Espírito Santo? Quem não conhece o Espírito Santo, vou dar uma dica, e essa é velha, né? Receba Jesus Cristo hoje, e aí você já vai experimentar o Espírito Santo na sua vida. Mas quanto ao estado do Espírito Santo, nós estamos lá em Vila Velha. Quando estiverem por lá, será um prazer recebê-los lá na missão, na Praia da Costa. Eu quero compartilhar com os irmãos o que está lá em Juízes, no capítulo 16, um pedaço da história de um herói, dos mais famosos da Bíblia. Juízes, capítulo 16, livro de Juízes, palavra de Deus, revelação precisa para a nossa história. Juízes capítulo 16, a partir do verso de número 25, Juízes 23, versículo 25. Juízes capítulo 16, a partir do versículo 25. Se você não tem uma Bíblia, depois procura o pastor Silas, ele vai te arrumar uma, para te dar uma de presente, né? Mas faz bem ter uma Bíblia. Juízes capítulo 16, a partir do verso 25, diz assim: alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar de pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e, além desses homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto, uma espécie de galeria, havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava,
e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Na tradução que aparece aqui na tela está assim: foram mais os que matou, os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Podemos repetir essa última parte juntos? Foram mais sua morte, foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram durante todo o tempo que viver. Queridos, toda a palavra de Deus é uma mina inesgotável de tesouros, são lições tremendas, exortações preciosas do nosso Pai. Mas eu confesso que um dos textos que eu preciso sempre ler e rever, e principalmente quando nos deparamos com uma questão que incomoda, que é o tempo que corre, o tempo que voa. O pastor Silas estava dizendo aqui que o tempo está sob o controle de Deus e na hora certa Deus vai agir, mas nem sempre nós sabemos esperar esse tempo, nós ficamos cada vez mais ansiosos, incomodados. Olha, nós já estamos em setembro de 2018, queridos, num piscar de olhos, passou o ano. Há dias atrás nós estávamos celebrando o Natal, há dias atrás nós estávamos na virada do 2017 para o 18, e foi piscar os olhos, o ano já está acabando de novo. Daqui a pouco já é dezembro, daqui a pouco você vai entrar no shopping, já tem aqueles enfeites, e as casas, e nas casas também. O tempo corre, parece que não vai dar tempo mais, e isso cada vez nos desespera, nos amedronta. Nós não teremos mais tempo para fazer o que sonhávamos fazer, o que esperávamos fazer, inclusive coisas boas que nós guardamos no coração para agradar a Deus, nem sempre de forma egoística, mas pensando em Deus. Mas parece que não tem mais tempo, e aí os anos vão passando, e com o tempo parece que fica mais curto o espaço. E esse texto, para mim, queridos, é tremendamente confortante, quando narra o modus operandi de Deus. Não está aqui simplesmente para contar a história de um herói que viveu no passado. Muitos não descobrem o sabor da Bíblia porque acham que é um livro de histórias do que aconteceu, mas não é. Aqui está como Deus age ainda hoje. Nós não temos só princípios explícitos, mas temos esses princípios aplicados na história. Eu não sei se você conhece o personagem aqui apresentado, mas é muito conhecido, até para quem não frequenta a igreja, Sansão. O grande homem, forte, valente, que Deus usou para governar o povo durante um tempo, um dos juízes de Israel. Diz no capítulo 13 que Sansão nasceu já com um propósito. Deus, de uma maneira clara, revelou aos seus pais que ele nasceu para uma missão específica. E quando nós lemos no capítulo 13 que Sansão nasceu para ser um vencedor, não podemos considerar de forma alguma que Deus está somente falando a respeito de Sansão. Queridos, nenhum de nós nascemos simplesmente, tão somente, porque um homem e uma mulher se relacionaram. Nenhum de nós nascemos simplesmente porque houve amor, ou talvez um relaxamento, um descuido. Nós nascemos sobretudo porque Deus nos teceu no interior da nossa mãe, diz o Salmo 139. Deus nos deixou nascer, Deus nos formou, e fez tudo isso com um propósito, com uma missão. Deus tem um projeto para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós não nascemos só para trabalhar, estudar, comer, tomar banho, divertir. Nós nascemos também com uma vocação especial. Sansão nasceu com esse propósito, ficou bem claro. E o mesmo Deus de Sansão é o nosso Deus. Mas Sansão se afastou, se desviou, começou a viver como queria, e começa a perder então essa vocação especial, esse chamado de Deus. E agora nós estamos lendo aqui no capítulo 16 o final da sua história, quando ele, andando bem distante do Senhor, quando ele tinha
pecado contra Deus e contra o seu povo. Agora Sansão estava cego fisicamente, ele estava preso pelos adversários, os filisteus o prenderam, ele estava acorrentado, diz-nos aqui o capítulo 16, depois você leia capítulo 13, 14 até o 16, você vai ver a história desse herói. Sansão estava acorrentado, rodando moinho no cárcere, rodando moinho, fazendo força tremenda, sem sair do lugar, andando em círculos, uma rotina terrível, horrível, que se assemelha muito ao diagnóstico de não poucas histórias, pessoas que estão cegas, que estão rodando moinho, que estão amarradas. Sansão estava terminando a vida assim. E agora então os filisteus se reúnem no templo de Dagon, seu deus, uma das suas divindades, e diz-nos o texto que só o staff que estava na arquibancada, na galeria, era de 3.000 homens e mulheres, mas o templo estava lotado. Mas eles não tinham o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Então, quando não se tem a palavra de Deus no culto, quando não se tem o Espírito de Deus, as pessoas precisam de um palhaço, para que os divirta, para que faça sentido a reunião. E sempre foi assim na história, tem que ter um souvenir, tem que ter algo que seja falsificado, mas que promova algo semelhante, um prazer, uma viagem. E ali eles estavam reunidos, não tinham a presença de Deus, o Espírito de Deus, não tinham a palavra de Deus, não tinham louvor a Deus. Disseram: como nós vamos fazer o programa de hoje, a liturgia de hoje? Quem vai nos divertir? Aí disseram: olha, tem um cara aí que está preso, e esse cara andou fazendo um estrago, matando alguns dos nossos. Ele colocou fogo na lavoura uma vez com raposas, e ele arrancou um portão de ferro pesado, e ele sempre deu uma carteirada de que era filho de Deus, de que era um herói de Deus, de que era uma pessoa especial, mas agora ele está lá no cárcere rodando moinho. Eu acho que vai ser muito engraçado trazer esse panaca, esse babaca, esse trouxa e colocar aqui no meio, porque ele anda falando na escola que é de Deus, ela anda falando na empresa que é de Deus, ele anda falando na casa que é de Deus, mas está sempre rodando moinhos, não avança, não há progresso. É janeiro, é fevereiro, rodando moinho, março, abril, e cego, não sabe para onde vai, sempre caindo em precipício, sempre tropeçando na vida, cego, não enxerga um palmo na frente do nariz. Vamos colocar ele no nosso meio, porque vai ser engraçado ver esse cara. E diz que Sansão por um tempo os divertia. Perdeu a dignidade, perdeu o valor. Que coisa horrível, trágico. Um homem que nasceu para ser vencedor, uma mulher como eu e você, que nascemos com um propósito, com uma missão, com um chamado. Deus não nos deixou nascer por acaso. E de repente, é possível assumirmos essa postura. E quantos não optaram por viver assim, sendo palhaços no meio da multidão? Mas de repente, como acontece com o filho pródigo na parábola contada por Jesus, e como acontece na história de tantos outros personagens da Bíblia, e também na história de muitos aqui, quisera de todos, a ficha cai. De repente, há um lampejo, há uma visão de que existe algo ainda a fazer. E aí é que eu paro nessa última parte do texto que nós lemos, quando diz assim, que Sansão fez mais no tempo que lhe restava em torno de talvez uns 30 segundos, 1 minuto, não sei, talvez uns 5 minutos, mas no tempo que lhe restara, ele fez mais do que fez em toda a sua vida. E eu acho tremendamente consolador essa verdade. Deus está nos dizendo o seguinte,
que no tempo que nós temos daqui para frente, não importa quanto tempo será, mas é possível, ao lado dele, com ele, fazermos mais do que já fizemos em toda a nossa vida. Vou repetir. Aqui Deus está mostrando de forma prática, e em nome de Jesus, pelo amor de Deus, na unção do Espírito, entenda isso, Deus está mostrando que se voltamos para Ele, é possível no tempo que temos pela frente. Sansão talvez tivesse apenas uns 5 minutos, talvez menos, talvez um pouquinho mais, mas não lhe restava um dia inteiro. Mas diz que ele, no final, ele fez mais do que na partida toda. Foi aquela virada de placar, no último instante, no último minuto da partida. E talvez você esteja apertado, ansioso, preocupado, dizendo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir, não tem jeito. Deus está dizendo, não importa quanto tempo resta, é certo que ao lado dele é possível virar o placar e fazermos mais do que fizemos na vida toda. Falta outubro, novembro e dezembro, 3 meses. Em 3 meses é possível vivermos intensamente mais do que vivemos os outros meses que já passaram nesse ano. Louvado seja o nome do Senhor. É possível. Sansão matou mais nos momentos finais da vida. Ele fez mais estrago no inferno do que ele fizera na sua vida toda. É possível, é possível, é possível, é possível. Talvez você diga, bom, mas não vai dar tempo ainda, pela minha idade, pelos anos que eu tenho pela frente, ou por causa da enfermidade, ou por esse outro assunto, não tem mais tempo, não tem mais tempo. Mas olha para Sansão. Sansão estava cansado de rodar moinhos, Sansão estava cego, algo que, humanamente falando, era irreversível, não tinha como, e a Bíblia não diz que ele foi curado da cegueira, ele continuou cego até o momento final, mas mesmo cego, mesmo cansado, mesmo frustrado, mas ao lado de Deus foi possível mudar o placar. A história não terminou daquele jeito. E quando eu parei aqui pela primeira vez, isso alegrou demais o meu coração, em saber que com Deus ainda dá tempo, ainda dá tempo. Você acredita nisso? Vamos imaginar que aqui fosse um ringue de MMA, e desse lado aqui, ladies and gentlemen, Sansão. Desse lado aqui do octógono, Sansão, cego, cansado de rodar moinho, algemado, acorrentado, melhor, sem dignidade. Desse lado, senhores e senhoras, mais ou menos 5.000 filisteus. Entre eles o presidente da república, os senadores, as maiores autoridades do país. Desse lado, um homem falido, acorrentado, cego, cansado de rodar moinho. Desse lado, mais ou menos 5.000 homens e mulheres da nata, do staff. Em quem você apostaria se você estivesse lá? Não, no nome de Jesus, se você conhece a Bíblia, tem uma amnésia por alguns segundos desse spoiler que a Bíblia traz. A Bíblia traz assim, já o final da história, então, nós sempre acreditamos, ou já sabemos quem vai vencer. Mas faça de conta que você não sabe do final da história. Se você estivesse lá naquela hora, sem saber o que iria acontecer e como iria acontecer, em quem você apostaria? Você apostaria naquele homem que pecou contra Deus, que se afastou de Deus, e que agora estava cego, e que agora estava acorrentado? Ou você apostaria nos 5.000 filisteus alinhados, bem vestidos, numa grande celebração da vitória? Queridos, eu creio que todos nós apostaríamos nos filisteus, não é verdade? Nós não apostamos nem na gente,
Só teve um que colocou todas as fichas no nosso nome e apostou que tinha de mais caro em você e em mim. Deus Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele apostou o próprio Filho, mandando morrer na cruz, sabendo que ao lado dele nós seríamos mais do que vencedores, que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só Deus aposta em nós. Talvez você já não aposte em você. Como é que você vai apostar no Sansão? Talvez a sua vida não esteja tanto quanto estava Sansão naquele momento. Mas diz-nos o texto que Sansão, no tempo que tinha pela frente, ele fez mais do que fez no tempo que passou. Vou repetir. É possível, no tempo que você tem pela frente, você fazer infinitamente mais do que o tempo que já passou na sua história. Isso para os mais novos parece não soar com tanta força, porque parece que a vida vai durar para sempre, né? No meio da juventude, dos adolescentes. Mas quem já passou dos 40 aqui, não precisa levantar a mão. 50 chega rápido, 60, vai encurtando, e parece que não vai dar tempo, né? Pastor Silas, um garoto. Mas para quem já passou da idade dele, sabe disso. Que o tempo dá medo na gente. Tempo dá medo, então não vai dar tempo. Mas eu venho te dizer que ao lado de Deus, caminhando com Deus, essa é uma das esperanças, das promessas, das garantias, das verdades escancaradas na palavra. Não aconteceu só com Sansão, pode acontecer comigo e com você. No tempo que nos resta, fazermos mais do que fizemos em toda a vida e virarmos esse placar de derrota, de falência, de miséria no nome de Jesus. Amém? A questão é como? Porque sempre uma promessa está casada com um princípio. Sempre que nós encontramos promessas de Deus na Bíblia, elas trazem segredos para alcançarmos o objetivo. Então, quando vemos Sansão vencendo, eu aprendo algumas lições aqui com ele, porque eu quero, no nome de Jesus e pela graça de Deus, eu quero ainda fazer muita coisa na vida. Eu espero em Deus, não sei quanto tempo me resta. Mas eu espero, no tempo que me resta, fazer mais do que tudo que aconteceu no tempo que passou. E o que eu aprendo aqui com ele, quando eu perguntei ao texto e a Deus, através desse texto, perguntando a Deus, Senhor, mas como é que pode? Como é que esse cara conseguiu virar o placar? A primeira coisa que eu aprendo aqui é a questão da humildade. Humildade para pedir ajuda. Humildade para ouvir e colocar em prática conselhos. Humildade para estar do lado de pessoas simples. Sansão estava ali, acorrentado, fazendo papel de palhaço. Diz-nos o texto, Sansão começou a conversar com um moço, um outro servo, um outro escravo que estava ali no templo. Mas era um jovem. E ele pergunta ao jovem, cara, onde estão as colunas principais aqui do templo? Me ajuda. Um grande homem de Deus, chamado Sansão, pedindo ajuda. Ele podia ter dado uma carteirada, eu sou juiz em Israel, cara. Eu sou autoridade maior. Eu tenho experiência de vida. Sansão podia ter dado uma carteirada ali para o outro escravo e falar assim, cara, você merece estar aqui, agora eu não. Eu tive um chamado especial. Sansão podia ter sido arrogante, como muitos se lascam por isso. Porque a soberba, queridos, precede a ruína. A soberba precede a ruína. Portanto, diz Tiago, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sansão pede ajuda. O problema de muitos é que não se abrem para pedir, para contar, para falar, eu estou precisando de um conselho, de uma ajuda, de uma orientação. Nem para Deus respeitam a sua palavra, não há esse comprometimento, porque se acham autossuficientes. Então ouvem a palavra, mas são tão arrogantes que acham que sabem mais do que Deus. Conhece gente assim? Levanta a mão agora não.
Mas tem gente que é tão arrogante que olha para a Bíblia e acha que sabe mais do que Deus. A verdade é que Sansão, um dos segredos dessa virada foi a humildade, para dizer assim, cara, me dá um conselho, me ajuda, me mostra onde estão as colunas principais do templo. Peça ajuda. Ouça os jovens, ouça as crianças, você que já tem mais idade, sabe, eles têm muito para nos ensinar. Não fica somente de cabeça erguida, nariz empinado, dando ordens, impondo sua vontade. Pergunte, talvez você está se lascando cada vez mais, e se estrepando cada vez mais, porque você não pede. Ouça os mais velhos, aprenda com os mais velhos, se você é jovem, pergunte a eles. Talvez eles vão te falar sobre esse namoro, sobre essa profissão que você está escolhendo, e vão te mostrar um caminho diferente. Pergunte, peça conselhos. Jesus, quando ele começou o seu ministério encarnado entre nós, o primeiro sermão que ele pregou, o primeiro tópico do sermão, qual foi? Queridos, com certeza, ele abordou esse assunto por ser o mais importante. Quando Jesus começa a pregar, quando Jesus começa a ensinar, lá em Mateus capítulo 5, o primeiro tópico do seu sermão, qual foi? Bem-aventurados, felizes são os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus começa a ensinar, e a primeira virtude que ele apresenta é a humildade. Quantas moças, quantos rapazes se acham porque sabem mexer no celular, porque estão fazendo uma faculdade, se acham superiores aos seus pais, se acham donos da verdade, porque já fizeram algum tipo de viagem que os pais não fizeram, aí não respeitam mais nada e a ninguém. Peça conselhos, peça ajuda. Quantos adultos precisam de aprender com essa meninada? Quantas coisas eles também têm para nos ensinar. Eu aprendo com Sansão. A primeira atitude prática dele, a participação dele nesse processo foi se humilhar para pedir ajuda. Em segundo lugar, a sabedoria. Tiago escreve no capítulo 1, verso 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá de graça. A verdade é que Sansão, ele foi sábio em pedir conselho ao garoto sobre um assunto extremamente relevante, sobre o foco principal. Ele sente que tem alguém do seu lado, ele estava cego, e aí ele diz, garoto, me arruma um copo d'água. Não, ele podia estar com sede, mas não era o principal naquela hora. Garoto, me mostra um caminho para eu fugir daqui. Isso é loucura, né? Mas Sansão, ele pede ao garoto, ao rapaz, que lhe mostre o ponto principal da casa onde ele estava, do templo onde estavam reunidos, as colunas que sustentavam a casa. E eu acho isso uma atitude tremendamente sábia, descobrir as colunas principais, que estão dando sustento a toda crise, a toda falência, a toda derrota na nossa história. Quem sabe uma dessas colunas tem a ver com a luxúria, com a deformidade nas práticas sexuais, e precisa ser derrubada. Quem sabe nós estamos perdendo por causa da avareza. Quem sabe essa é uma das colunas que tem sustentado toda a nossa queda, a cobiça exacerbada, doentia, o desejo de ter, e nunca temos porque só queremos ter para nós mesmos. A verdade é que Sansão procurou descobrir quais as colunas que sustentavam a presença dos inimigos ali na história, naquele tempo. Quem sabe, queridos, quem sabe Deus vai mostrar para você, pela sua graça, ou através do seu espírito nessa reunião, ou através de uma música, ou do conselho de alguém, que o que tem te atrapalhado é determinado comportamento.
Talvez você até já ouviu Deus falando com você: larga isso que eu te dou isso. Talvez pessoas até te avisaram, e pessoas que são autoridades na sua vida, ou até pessoas humildes passaram por você, e já disseram: fulano, o caminho não é esse, você vai se arrebentar se continuar namorando esse pangaré, essa lambisgoia, você vai se arrebentar se você continuar com esse tipo de aliança, de amizade, com essa sua negligência às prioridades espirituais, ao relaxamento do seu compromisso com a família. Você vai se arrebentar. Quem sabe pessoas já te mostraram as colunas principais que você precisa agarrar e detonar. O salmista disse: sonda, meu Deus, conheces o meu coração, me mostra, Senhor, quais são as colunas principais que estão segurando a tristeza, a angústia, o desprazer de viver, a vontade de suicidar. Senhor, me mostra o que está segurando isso dentro de mim, que eu quero arrebentar isso de uma vez. Então, em primeiro lugar, Sansão foi humilde. Repita comigo: humildade. Mas repita com força, que aí ajuda a gravar. Humildade. Segundo, sabedoria. Sabedoria. Onde ele demonstrou sabedoria? Em procurar o ponto principal. Às vezes nós damos tiros para todos os lados e não resolvemos a situação. Às vezes nós investimos a nossa vida, o nosso tempo em tantas atividades e não focamos no ponto principal. E Sansão foi sábio: eu tenho pouco tempo, então eu tenho que ir na direção do gol. Eu não posso ficar batendo bola aqui no meio de campo, eu perco a partida. Eu tenho que ir rápido na direção do gol. Então ele pede ao garoto: me mostre onde estão as colunas principais do templo. Eu não sei quais são da sua vida, eu sei da minha. Mas em terceiro lugar, eu aprendo com Sansão que para virar o placar e não deixar a história terminar desse jeito, amargurado, falido, uma cara de quem tomou molotóxico de Giló, com limão azedo e pimenta, assim, uma cara que, para terminar a vida sorrindo, celebrando a vitória, ainda que sangrando, ainda que chorando, mas sabendo em quem tem crido, e com a certeza de que Ele é poderoso para guardar o tesouro até o dia final, na certeza de que o Redentor vive. Em primeiro lugar, eu vejo que Sansão foi humilde para pedir ajuda. Segundo, eu vejo que ele foi sábio em procurar as colunas principais do templo. Em terceiro lugar, querido, preste atenção no texto, que diz que Sansão, homem que já tinha muita experiência com Deus, já tinha visto o poder de Deus, ele encosta o dedinho em uma coluna e o dedinho na outra coluna, de uma forma muito negligente, muito autoconfiante, muito fraca. Ele encosta o dedinho na coluna e coluna caia, e na outra coluna caia também. Foi assim que aconteceu, é assim que está escrito. Diz o texto que Sansão agarrou as colunas e ele disse: morra eu com os filisteus. E aí eu aprendo o terceiro segredo, para poder virar o placar no tempo que me resta: humildade, sabedoria e garra, gana, sangue nos olhos, coração no bico da chuteira. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não estiver disposto a morrer pelo que faz, você não chega em lugar nenhum. Você somente existirá. Você só vai além quando você põe a sua vida no seu propósito. Sansão agarrou aquelas colunas e diz: não importa que eu morra, mas esses filisteus vão morrer também. Morra eu com os filisteus. Você diz: pastor, mas espera aí, cadê a graça, cadê a palavra de Jesus? Jesus mesmo foi quem disse isso, querido. Jesus disse: se o grão de trigo não morrer,
O próprio Jesus foi quem disse: se o grão de trigo não morrer, não nasce nada não, filho. Primeiro ele tem que morrer. Você tem que abrir mão dos seus sonhos, das suas prioridades, da sua sabedoria, dos seus conhecimentos, da sua experiência. Foi por isso que Jesus disse que tem que nascer de novo, porque é morte. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Por isso eu considero as demais coisas, disse Paulo, como esterco. Nada, não vejo valor nenhum. Agora já não sou eu quem vivo, disse Paulo. Vocês estão olhando para mim? Olha que coisa mais tremenda que Paulo disse. Imagina o rosto das pessoas olhando para ele. Ele disse assim: olha, gente, ou lendo a carta dele, vocês não estão me vendo, mas não estão me vendo. Vocês estão me vendo, mas já não sou eu quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo disse: eu morri. Sabe por que Paulo escreveu essa história fantástica, sendo usado e ousado nas mãos de Deus? Porque ele morreu para ele mesmo. Para ele mesmo. Já não sou eu quem vivo. Você está disposto a tomar uma decisão assim? Você quer virar o placar? Ou quer continuar do mesmo jeito? Quer continuar sem dignidade? Quer continuar na falência? Ou quer tentar pelo menos virar o placar? Numa certeza de que o Deus de Sansão é o mesmo Deus que está aqui na Advec, agora à noite. E eu não tenho dúvidas, queridos, que Ele me traz aqui para falar comigo aqui, mais uma vez, o que Ele já me falou, e fazer com que eu lembre que ainda dá tempo de eu fazer mais coisas do que eu já fiz. O que eu nunca imaginei fazer. O melhor de Deus ainda está por vir. Esse ano eu completei 42 anos de ministério. E eu confesso que tem hora que a gente para e diz: já está na hora realmente de... né? Mas aí vem essa palavra para dizer-nos que o melhor de Deus ainda está. Ainda dá para fazer mais gols do que fizemos na vida toda, salvarmos mais almas no nome de Jesus e pela unção do Espírito do que já foram salvas em toda a caminhada. Dá para ser usado e ousado nas mãos de Deus mais do que já aconteceu em toda a história. Agora tem que se humilhar, tem que pedir ajuda, tem que descobrir aquilo que está segurando de fato os adversários, as adversidades, travando a vida, e colocar o coração no ideal, no sonho, foco e garra. Ele agarra as colunas e diz: morra eu posso morrer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso morrer, mas eu vou ganhar almas para Jesus, ainda vou levar muita gente para o céu comigo. Eu posso morrer, mas eu não vou sair de cena assim como eu estou agora. Eu vou sair dessa reunião hoje com a cabeça erguida, olhando para frente, pisando firme, ainda que a figueira não tenha florescido, ainda que nesse ano a vide não tenha dado o seu fruto, mas sabendo em quem eu tenho crido, eu vou sair daqui com a cabeça erguida, e que me esperem lá fora os filisteus. Acabou! Você vai chegar em casa assim, pisando firme, com elegância, né? Cabeça erguida, sorriso no rosto. Você vai chegar na empresa de manhã, dizendo: bom dia, gente. E aí? Dia de vitória, dia do Senhor. Empresa falida, dívidas, duplicadas, o pessoal vai dizer: você bebeu. Você vai dizer: eu bebi muito ontem à noite, tomei um porre das águas que correm do trono do Senhor. Moço, moça, você vai chegar lá na escola com ousadia, com a decisão de não só passar de ano, mas ser o melhor aluno, e galgar
degraus mais altos. Você vai chegar firme, decidido, chega desse cansaço, você já chega morta na escola, de tanto WhatsApp, de tanta madrugada, virar madrugada, ou talvez vai chegar para decisões radicais. O pessoal vai dizer, você cheirou alguma coisa, você deve ter cheirado a maconha mofada. Você não era assim, tão decidido, tão radical, você cheirou alguma coisa. Você diz, cheirei. Eu cheirei da fumaça que sobe do trono de Deus. Eu cheirei muito dessa fumaça do altar. E é por isso que eu creio que agora, nova criatura sou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fará novo, novo, novo e novo. E aí Sansão põe garra naquelas colunas e diz, morra eu. Vou repetir, se você não estiver disposto a morrer pelo que faz, você morre no nada, porque de todo jeito você vai morrer. Não queria te assustar, mas vou te dizer uma verdade. Se você acredita que vai virar purpurina, não vai. Você vai morrer. Tá? De qualquer jeito você vai morrer. Então morra por uma causa nobre. Amém? Então, primeiro, humildade. Segundo, sabedoria. Terceiro, garra. Vamos repetir? Garra. E em quarto e último lugar, eu deixei por último porque é o principal, né? Mas sobretudo, além de tudo, acima de tudo, diz-nos o texto, Sansão clamou ao Senhor. E sabe por que ele clamou ao Senhor? Eu não tenho dúvidas do fato de crer na misericórdia e na graça de um Pai perdoador, que apostava ainda na capacidade dele, no ministério dele, que investiria nele. Ele disse, Senhor meu Deus, me dá mais uma chance. Eu só preciso de mais uma chance. Senhor meu Deus, o Senhor já me deu 1.300, 2.500, o Senhor já me deu muita chance na vida. Nós só estamos aqui por causa das oportunidades que o Senhor nos deu. Senhor, por favor, me dá mais uma chance. E quem pede uma chance, só pede porque sabe que é possível alcançá-la. O filho pródigo volta para casa, ele diz, vai pelo caminho pensando, vou pedir meu pai mais uma chance de pelo menos ser um trabalhador lá na casa dele. Mas o pai nessa chance, ele amplia, porque ele faz sempre infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu, queridos, creio que Sansão não tinha ideia do que iria acontecer. Sansão não vislumbrava o quanto ele iria fazer, o estrago que ele iria fazer, que todos os formadores de opiniões, todos os líderes dos filisteus naquela reunião se juntaram. Era um culto especial ao deus Dagom. Sansão não tinha ideia de que ali estava a maior oportunidade da sua vida, de acabar de vez com toda a liderança, com todos os principais dos filisteus. E quando ele pede a Deus mais uma chance, talvez ele tenha pensado, né? Vou derrubar isso aqui, vai morrer uns 100, 200, 300, 500. Você não tem ideia do que Deus fará na sua vida daqui para frente. Quando tudo perante o Senhor estiver, e lá, só então has de ver. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver. Que isso? Esse hino caiu de moda, ele saiu, né, da programação. Não foi por causa de heresias, nem da cultura. Eu acho que é porque ele provocava uma mentira nos cultos. Não é? A gente dizendo, Senhor, eu estou colocando tudo no altar.
Ou tem aquele outro que dizia, tudo entregarei, e não entregava nada. Mas a verdade, queridos, é que Sansão fez mais no tempo que restava do que em toda a sua vida. Você vai dizer assim, talvez, tentando teologizar, tentando arrumar argumentos, dizer, mas Sansão suicidou. Ele não suicidou, ele deu a vida por uma causa. Tanto não suicidou, que lá em Hebreus capítulo 11, no museu que não pegou fogo, na galeria dos heróis da fé, quando você visitar Hebreus capítulo 11, que não pegou fogo, pelo contrário, coloca fogo na minha vida e na sua, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis, você vai ver do lado de Davi, um dos principais da galeria, da genealogia de Jesus. Jesus foi chamado filho de Davi. Do lado de Davi, em Hebreus capítulo 11, está o retrato de Sansão. Veja em Hebreus capítulo 11, aparece Sansão, pertinho de Davi, mostrando que ele não suicidou de forma tresloucada. Pelo contrário, ele saiu da história com o placar totalmente a seu favor. Vamos ficar de pé, igreja? Quando tudo perante o Senhor estiver. Eu não sei como é que você está, não sei como é que você veio para cá hoje, não sei como é que foi o seu ano de 2018, que já está quase no fim. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus de Sansão, Ele está aqui. E que se você põe garra, gana, disposição, se você se humilha debaixo da potente mão de Deus, se nós buscamos de Deus sabedoria, em Deus sabedoria, para descobrir de fato o que pode estar travando, o que Deus quer de nós. Talvez você tenha andado tão distante. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não funciona sem Jesus Cristo na vida. Isso não é uma proposta de coach, de autoajuda, nem de uma prosperidade tresloucada, não. Isso funciona quando primeiro a gente coloca a vida no altar. Clamou Sansão ao Senhor, mas no meio desse clamor ele foi tomando atitudes. Eu não sei como é que você está, se isso tem a ver com alguma área da sua história. A verdade é que todos nós precisamos de oração. Eu preciso muito das suas orações. Pastor Silas precisa, os pastores da igreja, Raquel, todos precisamos de oração. Mas talvez você está vivendo um momento para além do normal. Eu morei aqui em Niterói um tempo, e um dia eu já era pastor. Um dia eu saí de casa precisando de que alguém orasse por mim, de achar uma igreja aberta. Eu não queria um fundo de quintal, eu não queria uma coisa assim, meio escusa, meio sem credibilidade. E havia uma igreja aberta naquela tarde. Eu entrei no culto, eu precisava que alguém orasse por mim. A igreja que eu pastoreava estava fechada naquele horário, mas eu estava tão aflito. Eu falei, vou procurar, comecei a andar de carro ali por Niterói, achei uma igreja aberta, entrei. E eu fiquei tão frustrado, porque a reunião inteira passou, fizeram muitas coisas, menos orar por mim. E Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Há poder na oração da igreja. Quando 2 ou 3 reúnem, concordam, milagres acontecem. Todos precisamos. Mas eu queria convidar você para vir no altar. Se você está vivendo para além das suas forças, para além, uma situação para além do normal. Problemas todos temos, mas se está para além, você quer que a igreja ore por você e com você nesse culto da vitória, sai do seu lugar, traz o seu pedido até o altar. Mesmo que você não seja desta igreja, mas se você quer que a igreja ore com você, se você quer dar um passo na direção de um recomeço, de uma virada do placar, se você quer dar um passo na direção de mudanças, como nunca Deus deu na história, sai do seu lugar. Quem sabe o primeiro passo, uma coisa que já te foi revelada aí, é que você precisa assumir a caminhada com Jesus para valer.
Talvez você já entendeu aí, que sem Jesus vai continuar do jeito que está, nesse vai e vem, nesse comportamento semelhante ao ioiô. Ioiô, sobe, desce, sobe, desce. E você ouve, eu não duvido, queridos, que você ouviu Jesus batendo na porta, se tem andado longe dele, e ele dizendo para você: abre a porta, eu quero entrar, abre a porta, vamos mudar essa história, vamos virar esse placar. Mas aí do outro lado vem uma voz dizendo: não, isso não vai funcionar, você não merece, isso não é com você, Sansão está falido, você, Sansão, está perdido, são muitos mais contra você do que você. Mas eu quero te dizer que do lado de Deus você é maioria, do lado de Deus você se torna mais que vencedor. Agora precisa de assumir, precisa de se envolver. Insisto em dizer, não são frases de efeito, não, é palavra de Deus. Dá para virar, minha senhora, não se segura aí não, se a situação está apontando na direção da bancarrota, da falência, da perda, antes que piore, vamos começar agora, vamos voltar para o meio de campo lá fora, mas nós vamos voltar para virar de goleada. Nós vamos sair, sabe o que a igreja é para mim? É como o vestiário que tem no campo de futebol, onde os jogadores entram no intervalo, e ali são orientados, são instruídos para voltar, são reabastecidos. Então você está aqui nesse vestiário santo, e Deus então te dá as táticas para vencer. Aí você olha para o placar lá fora e diz: não dá, é possível sim. Vamos começar de novo com Jesus, mais perto, mais próximos, mais envolvidos. Sai do seu lugar, não segura não, eu sei que não é fácil. Eu disse, eu sou pastor há muito tempo, eu sei como é que isso funciona assim, porque eu vejo pessoas lascadas na igreja que eu pastoreio, e que não são capazes de sair do lugar. A igreja que eu pastoreio, eu conheço mais as pessoas, e eu sei que algumas estão precisando de abraçar a cruz de Cristo, para valer como nunca abraçaram, ou derrubar outras colunas que precisam derrubar. Então não se segura não, sai do seu lugar e nós vamos orar com você. Vamos cantar essa primeira estrofe, Raquel? Quando tudo pede licença e vem. É hoje a noite da decisão. Estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Tem mais alguém vindo? Chega até aqui. Mesmo que você não seja da igreja, você não vai aguentar ficar aí, sabe? Pessoas oraram por esse culto, clamaram para que Deus operasse no nosso meio. Por mais que você tente segurar, mas o fogo vai queimando, um chamado, um desejo. Não tenta apagar isso não, você não vai conseguir. Não tem demônio que te segura aí. Você vai sair daí no nome de Jesus e vai vir para o altar. Não tem demônio que te segura. Tem mais pessoas vindo, venha também. Venha Jesus, vamos começar de novo. Venha ao altar. Você não vai aguentar. Por mais que no seu ouvido uma voz contrária diga: não, mas Deus está dizendo mais alto: sim, sim, eu aposto em você, é possível. Venha Jesus, vamos começar de novo. Ninguém, família, talvez nem mesmo as igrejas apostariam mais em você. Mas você veio para o lugar certo hoje à noite, onde sua vida pode ser restaurada. Uma igreja onde tem um pastor sério, com uma família séria, uma história, e sobretudo, que busca o único e verdadeiro e poderoso Deus. Venha Jesus, vamos começar. Vamos sair dessa prostração. Você diz: pastor, que é o quê? Levanta e anda. Levanta e anda. Eu não preciso ser profeta para dizer que tem pessoas se segurando ainda não. Eu sei que é uma batalha espiritual.
Eu não preciso brincar de profecias aqui no altar para dizer que tem pessoas segurando ainda. Mas eu queria dizer para você, pode começar agora, hoje à noite, a fase mais linda da sua história. Então sai do seu lugar, não segura não faz essa tolice de falar assim, vou deixar para depois, é agora. Vem até o altar. Pastor Silas vai estar orando e dando instruções ainda a vocês. Que Deus os abençoe muito. Saiba de uma coisa, daqui para frente, em nome de Jesus, ao lado de Jesus, vocês vão fazer mais do que fizeram em toda a caminhada até aqui. Amém.